as pessoas? A filosofia, eu falo que todo mundo deveria fazer filosofia desde que nasceu. Assim, filosofia é a mãe de todas as ciências. Filosofia é como se ela fosse a estante e as outras vêm dentro da estante, são os livros, né? Uhum. A psicologia nasce da filosofia e tudo aí, astronomia, matemática, música nasce da filosofia. A filosofia, ela te amplia demais, porque ela te leva a reflexões. E ela que te põe nessa posição de observador, de perguntar o porquê das coisas. E aí eu acho que é uma arte fantástica. Talvez essa seja a grande questão em relação a pessoas. É você conseguir ter esse posicionamento de se perguntar o porquê sem julgar. Uhum. E quem faz isso é a filosofia. Então a filosofia nasce da arte do espanto, né? A filosofia é a ciência do espanto. Como que a filosofia nasce? Tales de Mileto estava andando aí de bobeira, cai dentro de um buraco e passa a noite dentro desse poço. E a única coisa que ele via era o buraco do poço. Ele olhou para cima. Olhando para cima, ele se espantou com os astros, com as estrelas. E ali nasce a filosofia, ali nasce a reflexão. Então, a filosofia, ela te dá esse posicionamento de afastamento e reflexão. Então, um filósofo, dificilmente ele vai julgar condições, opções das pessoas. Ah, fulano usa isso, fulano faz aquilo, fulano transa com um beltrano. O filósofo, ele não está a serviço do julgamento, ele está a serviço da observação. Quer coisa melhor para trabalhar com o ser humano do que isso? A arte da observação? É Verdade. A filosofia é a arte da observação e a arte do espanto, do não acostumar-se. Então, a cada nova possibilidade de pessoa, a filosofia vai te dar esse afastamento. E isso eu sempre achei fantástico. Por que eu escolhi filosofia? Eu tinha um tio que ele entrou no seminário. E aí saiu, mas tinha cursado filosofia. E se casou, enfim. E ele ia na minha casa e ele era o único discurso que me chamava atenção, porque ele tinha uma perspectiva diferente sempre de tudo. Então ele falava de política, ele falava de comunismo, mas ele falava de progressismo, ele falava de tudo ali, e uma visão muito lúcida, sem julgamento, sempre sem julgamento. E eu falava, eu quero ser isso. Quando eu crescer, eu quero ter essa leitura de mundo. E a filosofia é uma paixão. Eu entendo, eu gosto muito de conversar com gente que estuda, que se dedica, o que gosta de filosofia, justamente por causa desse afastamento para falar das coisas, sabe? Porque eu também, eu gosto disso, eu gosto de quando a gente é capaz de... Porque eu acho que isso ajuda a gente a desenvolver o pensamento crítico no fim das contas. É isso. Né? E o pensamento crítico tá meio em falta de uma forma geral, né? A gente está vendo uma sociedade que segue seus heróis de uma forma cega. Se a gente for falar do ponto de vista político... Exatamente. É a falta do pensamento crítico que faz com que a gente se encaixe tão cegamente numa em caixinha. Qualquer coisa. E é tão interessante quando você traz essa palavra pensamento crítico, porque essa é a arte do filósofo, é o pensamento crítico. É você poder olhar para alguma coisa e avaliar sem passionalidade. Uhum. Então, assim, eu falo muito, especialmente, acho que é o mundo, inclusive, não é o Brasil, que tem esse viés atualmente muito de política, de direita e de esquerda, e qualquer coisa que você fale, leva-se para esse viés. Não é sobre isso. É sobre ter pensamento crítico. É sobre olhar o que é bom e o que é ruim, em todas as possibilidades, em todas as perspectivas. E ainda ir um pouco mais além, né? O que é bom e ruim para mim, porque o bom e ruim para mim pode não ser bom e ruim para você. É verdade. O que é bom para mim, eu faço muito esse movimento com as pessoas. Ah, tal coisa é tão bom, eu falo, bom para quem? A própria ideia de bom e ruim, ela é, sei lá, discutível, né? Porque é diferente do que é verdade. Porque, como você disse, o que pode ser bom pra mim pode não ser pra você, né? Então, mas o ser humano, a gente... Mas é engraçado, porque até isso a filosofia faz, né? A filosofia te dá as 3 verdades universais, o bom, o belo e o verdadeiro. Essas 3 verdades universais, elas existem sim um conceito. Por exemplo, o que é bom? Bom é aquilo que prestigia o bem-estar de todos envolvidos na situação. Esse é o bom. Bom, um psicopata diria algo diferente. Tá vendo que isso, o que ele chama de bom não é bom? É um bom dele? É aquela história da piada. A piada é boa quando todo mundo ri. Quando alguém está sendo ofendido, já deixou de ser piada. Então, o bom, ele passa pela mesma perspectiva. O belo. A filosofia vai dizer que belo é aquilo que tem harmonia.
O belo é o harmonioso. Aristóteles vai dizer isso. Tá. Quase a harmonia divina. Tanto que quando alguém é bonito, você fala, nossa, fulano é uma deusa. O belo é aquilo que tem uma harmonia que aponta para o divino. Quando você pega a natureza é extremamente harmônica. Você olha uma montanha, você olha um mar, você olha extremamente harmônica. Então, o belo é aquilo que traz harmonia. Tanto que as estátuas gregas, consideradas as mais belas da humanidade, elas tinham padrões estéticos harmônicos, 100% harmônicos. Então, até isso, a filosofia, ela foge da subjetividade. Todo mundo acha que filósofo é nego viajadão. Pelo contrário, filosofia, ela te dá muitas firmeza de entendimento e ela te leva para fora da subjetividade.